Que beleza! Página 332, questão 37 da FAG. Ó, eu coloquei primeiro aqui, esse zero era uma suposição. Depois eu confirmei ele, porque eu percebi que o gelo vai ter que ganhar 900 calorias da água e a água tinha 2.100 para perder. Então esse zero eu já tinha confirmado. Aí eu fui ver se o gelo ia derreter. Eu percebi que a água não ia dar conta do recado de derreter o gelo. Por quê? Porque ao fornecer mais 1.200 calorias disponíveis para a água, para o gelo, a água ia ter atingido zero sem o gelo ter derretido completamente. Nessa hora que eu dei esse visto aqui, eu confirmei que isso também ia ser zero. Então eu confirmei que os dois iam chegar a zero. Então antes de eu saber qual era a massa de gelo que ia derreter, na hora que eu passei esse visto, eu já sabia que a temperatura ia ser zero. Eu já poderia ter escrito, a temperatura é zero. Já estava embutida na solução isso. Beleza? Essa pergunta mesmo é a pergunta que deve ser feita. É o que geralmente deixa a galera confusa. Ué, a galera toda hora calculando a temperatura final deu tanto, né? E nessa não deu. Tem que perceber que a temperatura final era a temperatura de mudança de estado físico mesmo. É isso aí, garoto. Show! Vamos que vamos! Página 332, exercício 37. Vamos ver o que esta bela questão nos traz. Página 332. Questão. Um pedaço de gelo a 0 grau é colocado em 200 gramas de água a 30 graus, num recipiente de capacidade térmica desprezível, olha lá, e isolado termicamente ali. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A massa do pedaço de gelo usado no experimento é... Show! Espera aí, vamos lá. Sempre que eu misturo gelo e água, eu gosto de pensar separadamente nos dois para ver o que está acontecendo. O gelo já estava a zero, então ele vai derreter inicialmente. E para derreter eu faço que moleza. Como eu não sei a massa de gelo, eu vou deixar em aberto, vezes 80. Então essa é a energia que o gelo vai receber para derreter. A água eu já sei tudo da água líquida. Eu sei a massa, eu sei o Czinho e sei a variação de temperatura. São 200 gramas de água, o Czinho é 1 e ele disse que a temperatura final é 20. Como eu sei que a temperatura inicial é 60, eu posso fazer o que macete na água. Menos 10 vezes 200, menos 2.000 calorias. A água deve perder nesse processo. Porém, eu sei que o gelo não vai só derreter. Porque se o gelo só derretesse, a temperatura final ia ser zero. E eu sei que a temperatura final não é zero, é 20. Então, além do gelo derreter, ele vai ter que virar água e aquecer. Cuidado, galera. Virou água. Eu digo isso porque é muito comum nesse macete após o que moleza, a galera colocar o Czinho da substância na fase anterior e não na nova fase. Como é uma fase líquida, o Czinho é o da água. Eu não sei que massa de gelo virou água, então eu mantenho M. O Czinho da água é 1. E a variação de temperatura é a temperatura final em que a coisa chegou, menos a temperatura inicial desse cara. Como esse cara acabou de derreter, ele estava a zero. Então tu vê, ó, deu 20 M a quantidade de energia que o gelo que virou água deve receber para entrar em equilíbrio térmico com a outra parte da água. Professor, por que tu não escreveu 80M? Sei lá. Para ficar mais bonitinho, pode escrever 80M. Depois que a gente já mapeou o que está acontecendo no problema, a gente sempre finaliza com o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Cuidado, essa equação tu não vai ter no vestibular, tá, cara? Tem que entender que é uma ideia isso. Tudo que um perde, o outro ganha. O gelo recebeu quanto? Recebeu 80M para derreter, mais 20M para aquecer. Enquanto a água perdeu 2.000 calorias. 80M com 20M é 100M. Menos 2.000 passa para o outro lado, mais 2.000. Vou dividir por 100 ambos os lados.
A massa de gelo deu 20 gramas. A massa de gelo deu 20 gramas. Letra B. Letra B. Questão bonitinha também, bem na linha que nós estamos trabalhando. Quem dá mais? Vamos lá, galerinha. Muito obrigado, garoto. Sou orgulhoso. Opa, desculpa, cara. Vamos que vamos! Mais nada? Oh, tô começando a ficar aquecido já.